Do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 20 de 180. Porta estreita. 20 de 180. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas 13, 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, há uma estima na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera, senão, a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acaricia um desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 20 de 180 do livro Vinha de Luz. Neste capítulo, o qual Emmanuel intitulou de Porta Estreita, ele usou exatamente a passagem evangélica dita por Jesus, que foi anotada pelo seu discípulo Lucas, no seu Evangelho 13 a 24. Isto é, capítulo 13 e 24. Diz então Jesus:
porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A colocação de Jesus é muito interessante, porque ele diz que nós temos que porfiar por entrar na porta estreita. A palavra porfiar significa persistir, insistir. Então, é uma procura. É uma procura pela porta estreita. Na verdade, nós temos que tomar cuidado para não entrar na porta larga, mas, acima de tudo, achar a porta estreita. Vamos dar um exemplo para que a gente possa iniciar a lição. Quando uma pessoa te procura para fazer algo indevido, algo que vai ter um dano em outra pessoa ou na sociedade, enfim, uma coisa que não é lícita. Então, e às vezes você fica constrangido e não tem como sair daquilo. Mas você tem que procurar o seu mentor, o seu anjo da guarda, e pedir ajuda a ele, para que você ache uma saída. Uma saída porque você está querendo a porta estreita, a porta certa. Então, por isto que Jesus disse que muitos vão procurar e não vão achar. Por isto, porque não é fácil nós procurarmos a porta estreita, que é o correto, porque muitas vezes nós seremos colocados em situações difíceis, mas nós temos que procurar a porta estreita. Então, peçamos o nosso anjo da guarda para que ele nos ajude. Porque a palavra porfiar é exatamente persistir, insistir. Insistir em entrar pela porta estreita. Isto é, em qualquer coisa que você for fazer, que você procure fazer alguma coisa que não vai fazer mal para ninguém, que vai fazer bem para você. Isto que é a lição, porfiar e por entrar pela porta estreita. Agora, se você não procurar essa porta estreita, que seria o modo correto de agir, e você aceitar o convite dessa pessoa para um suborno ou coisa parecida, aí você foi para a porta larga. Então vejam bem que a porta larga sempre vai estar na nossa frente, porque nosso mundo é de expiações e provas. Então, o convite para entrar na porta larga são inúmeros. Por isso que você precisa de procurar a porta estreita. Tomar o cuidado para não cair nesta questão. E por isso que ele diz, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então a porta estreita, ela significa tudo aquilo que você vai fazer corretamente. E quando você acha mais fácil a porta larga, com certeza você vai entrar numa situação que dificilmente vai encontrar novamente a porta estreita, porque passa a ser um círculo vicioso. Muito bem, então ele continua, ou melhor, ele inicia então a dizer: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, antes de reencarnar, isto é, antes da pessoa entrar na carne, nascer aqui no mundo, no plano espiritual, ele estima essa porta estreita, porque é a oportunidade dele
nos círculos carnais de se melhorar. Esta é a oportunidade. Então, ele tem essa intenção de vir aqui na Terra com esse objetivo de só buscar a porta estreita, que é a porta mais difícil, não é? E nesse plano espiritual que ele está, ele reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Então, ele reconhece que vai ser necessário um determinado sofrimento que vai purificar. Porque ele vai ter que vencer a sua índole, que ainda está tendendo para a porta larga. Ele vai ter que perder muitas benesses ao optar pela porta estreita. É como nós dissemos, a pessoa chega, dá um dinheiro para ele fazer alguma coisa errada. Então, ele pode querer justificar, eu não pedi, ele me deu. Ele te deu, aí você vai fazer alguma coisa errada, não é? Então ele subornou você. E então ele reconhece essa necessidade desse sofrimento purificador, isto é, dessa dificuldade que ele vai passar. Mas ele anseia pelo sacrifício que redime. Veja bem, ele anseia, então ele deseja esse sacrifício que ele tem que passar para se redimir, isto é, para ele ficar livre, para ele se isentar desta parte que precisa ser melhorada nele. E ele, no plano espiritual, ele tem consciência de tudo isso. Ele exalta o obstáculo que ensina. Então, ele entende no plano espiritual, antes de reencarnar, que o obstáculo que vai aparecer na vida dele, que não serão poucos, vão ser muitos, ele diz que aquilo é muito bom, porque uma vez que ele ultrapassa o obstáculo, ele vai aprender. E é um fato mesmo. Quando nós ultrapassamos um determinado obstáculo, nós nos sentimos mais fortes. Não é assim? Nesta outra parte, ele diz: compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Então, a criatura que ainda está no plano espiritual, ele compreende a dificuldade, mas sabe que ela enriquece a mente. E é um fato. A dificuldade é que faz nós procurarmos a coisa a ser feita, e aí enriquece a nossa mente. E ele não pede outra coisa que não seja a lição. Então ele sabe que a lição que vem para ele, quando ele reencarnar, é que vai dar essa condição dele transpor aquela dificuldade. E ele nem espera senão a luz do entendimento, que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Isto é, ele nem espera esse entendimento, essa compreensão disto. Ele nem espera. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Desta feita, ele nasce, ele obtém o vaso frágil de carne, de uma criança, não é? Em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então ele esquece da sua encarnação passada e mergulha ali na carne para se aperfeiçoar. Continuo dizendo, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões.
Veja bem, quando ele já está adulto, ele volta a procurar as portas largas. As portas largas são aquelas facilidades, não é? Em que são promovidas pelas coisas erradas, pelas coisas que não são corretas. Como nós dissemos, é um suborno, é um roubo, não é? Tudo isto são fatores de portas largas. Nesta outra parte, diz: fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Então, o que acontece com a criatura? Ele que estava cheio de propósitos excelentes, quando ele então está diante ali da lição, diz Emmanuel, fugindo à dificuldade. Então, quando ele vê que tem dificuldade, ele foge dela. Empenha-se pelo menor esforço. Ou seja, ele foge e deixa aquilo para outra pessoa fazer. Ele procura o menor esforço, de qualquer forma que seja, para fugir da dificuldade de fazer aquilo. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Então, como tem que fazer um sacrifício, ele exige a vantagem pessoal, o dinheiro, para que ele possa fazer aquilo. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. O que significa isso? Ele não serve aos semelhantes, mas ele reclama o serviço dos outros para si. Ele está reclamando aquele serviço. É como se ele estivesse dizendo que aquele serviço foi ele que fez. E, na verdade, não foi ele que fez, foi outras pessoas. Mas ele reclama para si. Ele quer ser autor daqueles serviços. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução. Sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Então, Emmanuel está dizendo que essa criatura, no sono doentio do passado, isto é, aquilo que ele fez no passado, uma doença, ela continua e ele atravessa todos os campos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Então ele não quer nenhum compromisso. E ele atravessa os campos da evolução sem evoluir, naturalmente. Nesta outra parte, diz: em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Então ele está dizendo que, em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ou seja, passou toda a sua juventude sem fazer nada e chega então o momento da morte. Ele vai envelhecendo e aí é quando ele acorda, acreditando, tendo certeza de que ele não fez nada de bom. E aí é onde ele diz: se fosse possível voltar. Então ele exclama, continua dizendo: com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então
à felicidade dos outros. Mas é tarde. Então, quando eles estão numa situação já de velhice, eles percebem que eles perderam tempo. E aí ele exclama que poderia voltar, não é? Se fosse possível, e fazer tudo diferente. Mas como bem disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer tudo de novo, mas pode começar agora e fazer um novo final. Então, ele continua dizendo que com a aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo. Isto é, naquele momento da velhice, ele tem aquele desejo de voltar a viver naquele mundo, para ele fazer diferente, a fim de aprender a humildade, porque ele não foi humilde durante o tempo que ele viveu na terra. Ele também não conseguiu a paciência, nem tampouco a fé. E com que transporte de júbilo? O júbilo é de felicidade. Então, se ele acontecesse isso, ele estaria feliz e se devotaria então à felicidade dos outros. Ele ia procurar fazer a felicidade dos outros. Mas é tarde. Não tem condições mais nessa encarnação. Na conclusão, ele diz: rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. Então, Emmanuel está dizendo que, quando no plano espiritual, eles rogaram pela porta estreita. Ou seja, a porta estreita é tudo aquilo que é de fazer corretamente, fazer a coisa certa. Mas não deram nenhuma importância para a porta estreita quando aqui estiveram. E é por isso que Emmanuel diz: e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, eles voltam para o plano espiritual. E aí eles volvem, isto é, eles passam a integrar novamente as fileiras daqueles que estão querendo reencarnar novamente. Só que eles não conseguem. Eles não conseguem. Por quê? Porque a fila é muito grande. É muito grande a fila. Não é fácil entrar nela. Haja vista, a população mundial, ela tem crescido, mas ela não tem crescido na mesma proporção que crescia antigamente, que a família tinha 6, 8 filhos, não é? Então, principalmente nos países mais adiantados, já está caindo sensivelmente a taxa de natalidade. Então, por isso que a fila da reencarnação ela está extensa e não consegue novamente reencarnar. Então, vejamos. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas? Isto é, a criatura esteve na vida sempre buscando a porta larga. E ele achava isto como se ele fosse um sujeito inteligente, porque ele não queria dificuldades e só queria facilidades. E achava que estava indo muito bem. E quando... Então, passa um filme mostrando para ele aquilo que ele deixou de fazer, que era procurar a porta estreita. Uma lição para que a gente possa refletir e dar mais valor nesta vida que estamos tendo agora, nesta encarnação, porque ainda é tempo de nós procurarmos ajudar os mais necessitados em todas as situações,
em todas as situações. Você pode ajudar da melhor forma que você puder, seja uma palavra, seja um dinheiro mesmo que você possa dar. Tem diversas formas, não é? Ficar com o idoso, ficar um tempo com a pessoa que está doente, enfim. Muito importante nós pensarmos nisso. Foi muito bom estar com você. Um grande abraço e até mais ver. E fique com Deus.